Oi, gente, nós somos do Mindcast e hoje a gente veio entrevistar o Elton para a gente conversar um pouco sobre o assunto Síndrome de Down. Primeiro a gente quer perguntar qual é a sua profissão porque a gente sabe que você entende sobre esse assunto, então a gente quer saber mais sobre a sua profissão, assim, sabe? Tá, legal. Então, primeiro, boa tarde, né? Boa Obrigado pelo tarde. convite, Gabriela e Yara. Então, meu nome é Elton, sou psicólogo, trabalho há aproximadamente 10 anos na APAI, aqui de Brusque. Eu acredito que a APAI, ela se tornou meio que uma grande escola para mim também. Na graduação, a gente vê poucos assuntos relacionados à neurodiversidade, não é muito comum. Ainda que seja um assunto bastante explorado, ainda não é um assunto esgotado, né? E boa parte das universidades também não exploram tanto, não é tão comum, né? A minha especialidade é em existencialismo e um pouco desse conhecimento também do existencialismo vai para a prática, né? Para as relações da psicologia com os amigos que a gente atende lá na PAI. É, o atendimento ele é muito mais voltado à psicologia comportamental, se a gente for pensar, ler os fenômenos, né, das situações que ocorrem a partir da psicologia comportamental, mas também tem esse entendimento por detrás, pensa assim, um pano de fundo correndo para a compreensão das relações que eu estudo a partir do existencialismo. Legal? É, quais são os principais sinais e características da síndrome de Down? Bom, a síndrome de Down ela é uma das condições genéticas mais comuns, né, no desenvolvimento humano. Existem diversas condições genéticas e acho que é muito legal a gente usar a ideia de condição genética porque prevê ou a gente consegue entender uma previsibilidade de um desenvolvimento humano, né, e as condições de possibilidade de situações ocorrerem ao longo desse desenvolvimento. Então, a síndrome de Down ela tem aproximadamente a ocorrência de prevalência de 1 para 850 casos. Então, a cada 850 nascimentos, uma criança pode ter síndrome de Down. As principais características, né, desse desenvolvimento, vamos pensar lá essa criança acabou de nascer, tem ali um mêsinho e pouco, a gente pode começar a perceber algumas alterações no tônus muscular dela, então ela tem um tônus muscular reduzido, né, e outras características vão aparecer mais adiante, né. O diagnóstico ele é feito por uma leitura de cariótipo, né, e para poder entender se existe se essa trissomia do cromossomo 21 ocorreu ou não ocorreu. E ainda em relação à pergunta inicial, né, então a condição da síndrome de Down ela é uma trissomia do cromossomo 21 e ela pode se dar de três maneiras, né, sendo estas a trissomia simples ou completa, onde todos os cromossomos acabam recebendo essa informação, né? A de translocução, se eu não me engano, é isso. Se eu tiver errado, depois vocês me corrigem, bota ali depois na telinha. Né? Onde é uma condição hereditária, então o pai ou a mãe podem ter nessa meiose, né, entre as células ali, o cromossomo 21, né, já vindo, né, nessa não disjunção na meiose dos cromossomos não aconteceu, e esse cromossomo vem ligado, depois na junção ele está ali também. E o tipo mosaico, né, e o mosaico ele é bem diferente, dentro da prevalência, né, dentro da incidência dessa uma criança para 850, apenas 2% de crianças podem ter essa condição mosaica, onde algumas células têm o cromossomo 21 e outras não têm. E isso altera também a construção, a organização desse corpo. Então, algumas características estão presentes e outras podem não estar presentes, o que é muito interessante. Então, dentro da condição do desenvolvimento dessa criança, nessa condição genética ali, a gente vai conseguir observar algumas alterações da face, né? Então a gente vai ter um nariz um pouco mais achatado, a gente vai ter uma orelha um pouco mais baixa, né? Aquelas preguinhas no olho que fazem ficar mais puxadinho. No olho também tem algumas manchas, tem um nome específico para essa mancha aí, não vou saber exatamente o nome agora, mas tem um olho mais amendoado, né? E a presença também de déficit de tônus, né, que a gente tinha falado antes, né, o tônus muscular ele é mais molinho, o que dificulta a aprendizagem da caminhada, se a gente for pensar. Né, se a gente pensar a criança ali aprendendo a engatinhar, a rolar, a sentar, depois se colocar de pé, os primeiros passinhos, ela pode ter dificuldades em relação a essa aquisição de habilidade. Né? A gente vai ver esses atrasos nos marcos do desenvolvimento, ela já não vai alcançar no tempo que se esperaria de uma criança típica.
né? Seria essa a ideia. E uma outra característica seria os déficits intelectuais, né? Que pode ser de leve a moderado, né? Então a gente pode ver pessoas com síndrome de Down muito funcionais, muito autônomas, muito independentes, que tocam a vida sem precisar de um outro suporte maior, né? E outras pessoas que têm maior nível de suporte, né? E tudo vai depender dessa variabilidade intelectual que ela vai poder desenvolver, né? Essa variabilidade, se a gente for pensar, é o modo como essa pessoa vai construir as percepções sobre o mundo, né? Sobre as relações, os nossos deveres, nossos direitos, as nossas obrigações, tarefas. Talvez essa pessoa pode sentir algum tipo de dificuldade em compreender ou, de algum modo, integrar de maneira construtiva esses saberes, esses estímulos, né? De modo que construa uma percepção do mundo onde ela sinta pertencente também, né? E entender que esse pertencimento ele tem a ver com barreiras. Essas barreiras sempre são sociais. Então, acho que depois a gente pode explorar um pouco mais essa ideia de barreiras mais à frente, né? Vou deixar vocês seguirem o script ali. Mas a ideia de barreiras ela é muito interessante. Mas vamos seguindo aí. Não sei se ela foi suficientemente respondida. Foi. Tá, beleza, então. Então, agora também, falando assim mais ou menos sobre esse negócio de barreiras, quais são os desafios mais comuns enfrentados por pessoas com síndrome de Down? Bacana. Então, a gente começa, assim, em nível pessoal, né, tem algumas questões relacionadas à condição do corpo, né? Esse corpo está se desenvolvendo de uma outra maneira e que essa outra maneira pode requerer atenção, né, especializada, de fisioterapia, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Então, em nível pessoal, tem essas questões, né, inicialmente motoras, físicas, né? Num segundo plano, eu acredito que os desafios que ela pode vir a encontrar são relacionados aos locais que ela pode ocupar. E o primeiro local social que a gente ocupa na vida é a escola, né? Então, essa criança, ao vir para a escola está bem adaptada para poder recebê-la? Ela tem recursos suficientes, né? E quando a gente fala recursos, não quer necessariamente dizer somente o ambiente, a estrutura, né? Mas o conhecimento dos profissionais que vão atender, a empatia, percepções, né, que possam levar a uma melhor integração dessa criança junto ao grupo. Geralmente são pessoas muito simpáticas, são crianças muito simpáticas que têm uma abertura social muito interessante, né? Mas ela pode enfrentar desafios. E se essa empatia, né, se esse olhar um pouco mais acolhedor não estiver presente, então essas barreiras podem ser maiores, mais significativas, né? Então a gente passa ali a escola ali por 11 anos, não sei quanto tempo agora está no ensino regular, mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. 11 anos, não sei, meu Deus, 11, 13 anos acho que é. Mas enfim, ela pode ter esses desafios com relação à participação dela, né? Até porque a escola se estrutura de uma maneira onde se prevê a aquisição de alguns conhecimentos em detrimento de outros conhecimentos, então são conhecimentos de uma outra ordem, né? A escola, de algum modo, ela nos prepara para uma vida, ao meu ver, não sei se vocês concordam comigo, mas ligada ao mundo do trabalho. Sim. Né? Acho que, de algum modo, tem essa expectativa geral, assim, né? A gente entra na escola e a escola vai nos organizando para se ocupar um lugar junto ao mundo do trabalho. Eu acho que a escola pode ser mais do que isso. Acho que ela pode nos levar a outras formas de existência além do trabalho. Ainda que eu entenda que o trabalho é uma condição muito importante para o entendimento da nossa personalidade, do nosso modo de existir. Mas eu acredito que além do trabalho tem outras formas interessantes da pessoa poder pertencer à história. Então, no caso dessa criança, então, o primeiro desafio é assim, social, a escola, né? Então, tem essa trajetória do ensino fundamental. Mais o ensino médio, são mais 3 anos. Né? Ensino superior, pensar mais 4 ou 5 anos, existem colegas, estudantes acadêmicos com síndrome de Down que têm bons êxitos, né, no ensino superior. Isso é muito legal, né? Tem até um filme muito interessante que é o Amigos, né, que é composto por atores com síndrome de Down, né? Ou se a gente preferir, atores, né? Somente atores. Pra gente não ficar destacando, né? Então ele tem uma síndrome, é desse jeito. Não, ele é um ser humano, né, que teve a condição de ser um ator, ou uma atriz, né? Isso é muito legal. Então, penso que o segundo desafio é o trabalho. Como é que esse mundo do trabalho se organiza com seus tempos, seus ritos, seus valores, valores no sentido
não monetário, mas o valor que seja humano, né? Como é que esse ambiente se organiza para poder receber essa pessoa e entender que essa produtividade dela, ela também é relativa à condição que ela ocupa enquanto seu desenvolvimento, né? E daí por isso que a ideia anterior, lá no início dos minutinhos anteriores aqui, que é uma condição genética. Ela é uma condição, não é uma doença, né? Não pode se tratar como uma doença porque ela não existe cura, né? Não existe cura para algo que não é uma doença, mas ela é uma condição de desenvolvimento que precisa ser olhada, assim como qualquer outra também, né? Pessoas típicas também precisam de cuidado e pessoas neuroatípicas também precisam, neurodiversas, né? Também precisam de cuidado. Então penso que o segundo espaço que ela vai ter de desafios é o trabalho, né? Então depende do modo como esse trabalho se organiza, o quanto que a família está apoiando ela, se ela acredita, se ela impulsiona essa pessoa a ir além, eu acredito que ela pode ter bons frutos, né? Ela vai ter uma forma de reconhecimento muito interessante, valiosa. Depois eu posso, se me permitir, tem um caso muito interessante que aconteceu na PAI e eu acho que vale a pena a gente poder olhar para ele. Posso incluir agora já? Pode. Posso? Né, por exemplo, temos um amigo lá, e esse amigo ele já é atendido na PAI há talvez uns 30 anos. Né, ele é um homem, já na fase dos seus 55, 60 anos, e ele tem uma deficiência intelectual, não uma síndrome de Down, mas uma deficiência intelectual, de nível moderado. Né, tem algumas limitações com relação à fala, mas se comunica muito bem, entende muito bem, se expressa de uma maneira que seja suficiente para a gente poder compreender ele. E uns dias atrás eu recebi uma turma de acadêmicos de uma universidade local e estava apresentando a praia para todo mundo e tal, e esse homem ele estava num tear de tapetes, né? Estava lá batendo tapete, e ele contou, né, para esses acadêmicos sobre esse lugar, e ele estava contando que antes ali tinha uma amiga que trabalhava nesse tear, mas aconteceu uma situação, ela foi embora, e depois que ela foi embora, ele assumiu esse lugar. Né, e falou, olha, sou eu que trabalho aqui, e o meu outro amigo ele não trabalha porque ele arrebenta os fios todos, então só eu que posso trabalhar aqui. Tem uma parte da cena que eu preciso descrever para vocês. Esse tear que ele trabalha hoje é o maior tear que tem. Então, se você pegar esse tear tapetes e comparar os outros teares, você vai ver que ele tem um tamanho bem maior em relação aos outros. E daí, depois de alguns dias, é que eu consegui entender que o que ele estava me contando era um lugar de prestígio que ele estava ocupando. Ou seja, dentre todas as pessoas que poderiam ocupar esse lugar, o trabalho que ele realiza é de ótima qualidade. Né? E só as pessoas que trabalham que entregam com ótima qualidade o seu trabalho, o seu labor, podem ocupar esse lugar. E daí que eu fui entender que ele estava contando para nós, naquele dia desse encontro, o quanto era valoroso estar ali. O quanto era valoroso. Então essa ideia de reconhecimento, trabalho, né? Por mais que a gente às vezes objetive algumas profissões como ideais, a ideia desse reconhecimento, ou aquilo que a gente entrega socialmente como valor do nosso trabalho, me parece ser bastante interessante. Né? E daí independe do local que você vai trabalhar. Né? Aquilo que você entregar pode ser reconhecido por nós, como trabalhadores, também pela comunidade como um trabalho valoroso. Então entendo que esse segundo espaço de desafios é o mundo do trabalho. Acho que mais uma questão. Né? Relacionamentos pode também ser bastante desafiador. Relacionamentos amorosos. Né? Por quê? Porque muitos colegas sentem desejo, atração por outros colegas, isso acontece, isso é natural, não tem nada de errado. Mas muitas vezes a família localiza como um impedimento, como um desafio, assim, tá, né, bom, você não tem um relacionamento, e como é que vai ser isso? E se daí decorre uma nova criança, quem é que cuida? São eles? Nós cuidamos? Quem cuida, né? Isso também ocorre. Então é mais uma barreira que eles enfrentam em relação à validação dos seus relacionamentos, dos seus desejos ou afetos. É mais um ponto. Deixa eu ver aqui mais. De modo geral, tem um dado bastante importante que a gente localiza no IBGE 2010. Pena que é 2010, porque ele está atualizado. Que é a quantidade de pessoas com deficiência intelectual no município de Brusque. Em 2010, tínhamos 1.200 pessoas, mais ou menos. 1.200 pessoas. E dessas 1.200 pessoas, um tanto delas matriculadas na PAI, um tanto delas matriculadas na AMA, né? Ou outros lugares, ou não matriculadas, né? Mas o que eu quero salientar é que você não vê as pessoas nas ruas. Isso eu quero destacar. Você vê poucas vezes elas ocupando os espaços, né? Seja caminhando pela rua, seja
indo ao mercado, seja comprando uma roupa, seja indo num bar ou numa festa, né? No Fenareco, por exemplo. Aí você vê poucos desses colegas, desses cidadãos ocupando esses espaços. Então me parece que existem alguns desafios em relação a essa possibilidade, né? A população de Brusque ela aumentou, a nossa estimativa para esse ano são 151 mil pessoas, né? Então bastante. O número de pessoas com deficiência ou neurodiversas, né? Deve ter crescido para mais de 2 mil pessoas, muito possivelmente. E eu não sei como vocês percebem isso, mas vejo poucas pessoas participando desses locais, né? Às vezes você vê alguém trabalhando num supermercado, você vê alguém trabalhando num caixa, né? Num trabalho um pouco mais braçal, vamos chamar assim, né? Mais executor de ações, assim, né? Mas você vê pouco ocupações, né? Não sei se vocês percebem ou localizam essas situações, mas vejo comum não vê-los. Vejo como comum não vê-los. Então a gente tem um desafio ali que está meio velado, né? Se a gente for pensar, mas que ocorre. Né? Nós não vemos. Acho que de algum modo a PAI por um longo tempo também associou, né, assim, um pouco da marca PAI ao rostinho, né, da pessoa com síndrome de Down, né? Acho que por muito tempo foi assim, mas acho que atualmente não é assim, né? A gente vê pessoas com outras condições de neurodiversidade surgindo, né? E daí isso também demanda uma reorganização, tanto em nível de serviço quanto a gente ia pensar tudo que eu falei até então, né? Se a gente pensar a escola, como a gente vai receber essa criança, quais são os espaços que ela vai poder ocupar, qual é o tipo de atividade que eu posso ofertar para ela, quanto que eu vou apostar nela que ela vai realizar essa atividade, o quanto ela vai se sentir satisfeita em realizar a atividade, os espaços de trabalho, os espaços sociais, né? E todos eles de algum modo precisam ser pensados. Então, por mais que a gente discuta a inclusão também há bastante tempo, me parece que girar essa engrenagem não é algo tão rápido, ela é uma engrenagem que move bem devagarinho, assim. Pelo menos no tempo que eu estou atuando, percebo desse modo, né? Tem avanços, a gente tem que reconhecer, é legal. Por exemplo, no último ano, a PAI teve 36 pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, e dessas 36, 31 tiveram retenção, o que é um número interessante. É um número interessante. Daí 6 delas retornaram para a gente continuar trabalhando com elas, desenvolvendo elas, verificando interesses, né, possibilidades, potencialidades, e a gente poder refazer esse caminhamento. Mas é um dado bem interessante. Qual é a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down? Legal. Então, muito tem mudado, a medicina também tem avançado bastante nesse ponto, né? Tem uma outra parte que eu acho que vale retomar só um pouquinho para a gente poder complementar, que além dessas condições fenotípicas, né, de como é que esse corpo se organiza, né, tem outras condições de saúde que concorrem ao desenvolvimento dessa pessoa, que são condições de cardiopatia, né, e gastrointestinais, também é comum acontecer. Então, essa pessoa desenvolver essas possíveis doenças ao longo de uma vida é comum. Hoje, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down ela passa dos 60 anos, que é muito legal, né? A qualidade de vida tem aumentado, né? Participações têm ocorrido, a família tem estado mais presente, pelo menos dá para localizar isso na história, o que é muito legal, e isso vai gerando qualidade de vida para a pessoa, né? Claro que ela não é somente qualidade de vida, mas a própria condição que o corpo propicia para que se desenvolva com saúde, né? Na medida que o corpo vai perdendo saúde, ou a gente prevê, né, como eu coloquei anteriormente ali, né, que a gente consegue entender cientificamente quais são as predisposições desse desenvolvimento, né? Você entende que como é que você pode antecipar alguns eventos, né, tratá-los, como é que chama isso? Como se fosse interferir, né? A gente entra pelo meio, né? Interrompe eles, né? Ou que retarde eles, né? Que eles se desenvolvam com maior demora, vamos pensar assim, já que não tem como evitar, a gente retarda o acontecimento, né? Então, o que a gente tem verificado, pelo menos em estudos, é que passam tranquilamente 60 anos de idade, né? Outras condições ligadas, além do tônus, a estatura baixa também, acabei não colocando, se a gente comparar a estatura média da população brasileira com a população brasileira com síndrome de Down, são pessoas com uma estatura mais baixa em relação à estatura média. Também é comum. Quais são os mitos e os equívocos mais comuns sobre a síndrome de Down? Interessante essa pergunta, muito boa. Bom, acho que existe algumas crenças, né?
algumas crenças que são documentadas em alguns livros também, isso a gente encontra, dá para localizar. Tem algumas crenças a respeito de que essa pessoa nunca pode aprender, né? Temos uma crença, daí já voltando, eu penso, já dentro do campo da psicologia, né? Há um tempo atrás, né, você avaliava, você fazia as avaliações psicológicas e você saía ali com a idade mental da pessoa. Isso não existe mais, isso é errado. Né? Não tem mais como você informar que, por exemplo, se a pessoa tem 20 anos, mas ela tem uma idade mental de 10 anos. Isso não é compatível com o conhecimento científico da psicologia. Né? Então, ela vai se desenvolver na medida das experiências que ela tiver. Se a gente pensar, por exemplo, né? Eu nasci aqui em Brusque, me criei lá no bairro São Pedro, andava de bicicleta pela rua, subia pé de goiaba, brincava pela rua também, jogava taco, ia no Araújo estudar, ia na capela Nossa Senhora de Lourdes, fazer catequese. Tudo isso serviu de substrato para eu poder interpretar a vida, interpretar o mundo, né? E poder crescer, com todos os eventos depois subsequentes também, né? Não somente aquele local ali, mas tudo que foi oportunizado. E se a gente pensar que talvez essa pessoa, essa criança, tenha limitações em relação à participação dela, talvez de fato ela vá se desenvolvendo, se entendendo como uma pessoa com menos idade, vamos pensar assim, ou com interesses restritos, né? Por exemplo, a pessoa está com 10 anos e continua oferecendo para ela um chocalho, uma experiência que não é mais compatível com a idade de 10 anos. Né? Se você só estimula esse tipo de atividade, ela vai perceber que o mundo é somente isso. Então, esse é um mito que precisa ser quebrado, ele é muito importante. Né? Então, as pessoas vão se desenvolver conforme as oportunidades que elas tiverem. Tem uma outra ONG, se não me engano, é Amor Down, se não me engano é esse o nome dela. Muito legal, eles trabalham com esporte, né? E um dos representantes dessa ONG é um homem com síndrome de Down, né? Ele é um campeão de judô, e poder vê-lo num congresso, faz uns anos atrás ali, e ouvi-lo e ouvir o seu irmão falando dessa junção familiar e quanto é importante participar desse local, você consegue perceber o quanto que esse sujeito cresceu, o quanto que essa pessoa se desenvolveu. E de fato, quando você olha para ele, você não vê essas características fenotípicas, né? Você vê um lutador. Você está olhando para um lutador, ele está te explicando como que é lutar, como que é o judô. Você não está vendo uma pessoa com síndrome de Down. O desafio é olhar para ele para além da síndrome. Né? Então é localizar nele uma pessoa, primeiro. Né? Então, pessoa com deficiência é pessoa primeiro. Primeira pessoa. Quem é essa pessoa? Então, ele é filho da Maria, do João, que tem esse irmão que está do lado dele, que acompanha ele nos treinos e nas lutas, nos campeonatos. E ele é um faixa preta de judô, campeão de campeonatos de judô. Né? E daí você vê que todo o interesse dele está localizado na sua idade. Né? Por quê? Porque a família acreditou, oportunizou, levou adiante, tomou para si a responsabilidade, né, de querer ser uma família junto com essa pessoa e oportunizar que ela também se desenvolva. Então isso fez com que ele se apropriasse dessa percepção dele em relação ao mundo e de que ele é um adulto, né, com interesses de uma pessoa adulta. Né? Então, o mito que acontece vamos supor, né, eles não crescem, né? Eu tenho deixa eu ver outro mito que seja possível. Poxa, um outro mito que, né, que o lugar da pessoa com deficiência é na PAI ou na AMA, por exemplo. Né? Não precisa ficar citando as ONGs, mas são os locais aqui de Brusque. Né? Não é isso, né? Isso é mito. Né? O local dela é todo local possível. Né? A escola é um local para ela. O trabalho é um local para ela. A comunidade é um local para ela. Então, a gente entender ou perceber a PAI como um único espaço de possibilidade, a única condição de possibilidade para ela poder participar na vida, isso é errado. Ele não pode ver, ele pode estar na PAI, ele vai estar na PAI para poder aprender algumas habilidades, desenvolver funcionalidade, né, e tocar a vida. Né, e tocar a vida. Fora da PAI. Né. A PAI vai acompanhá-lo em outros momentos, quando for necessário, mas sempre junto à comunidade. Então, acredito que o esforço que a gente tem é problematizar esses espaços, escola, um trabalho, família, a própria PAI, né? E outros locais que se fizerem necessários para a gente entender que essa pessoa deve, se for desejo dela, ocupar esses locais. Né? Deixa eu ver outro mito. Não aprende, que vai...
Olha, que eu consigo localizar seria mais ou menos isso aqui, mas vocês já ouviram algum, por exemplo, que... na parte de Nada além vocês, assim? disso, Outra pergunta que não está escrita aqui, mas surgiu. Legal. Dentro da PAI, quais são, tipo, os exercícios, as coisas que vocês fazem para desenvolver, assim? Legal. Bacana, pergunta bacana, Gabi. Como que funciona, né? Então, cada etapa da vida existem alguns objetivos, né? Então, vamos pensar a fase da primeira infância, 0 a 6 anos. A gente deseja que essa criança possa aprender habilidades pré-escolares, para que quando ela chega ao 4º ano de vida, ela tenha as habilidades necessárias para poder participar da vida escolar. Uma habilidade básica, sentar, né? A gente poder ficar sentado é uma habilidade básica pré-escolar. Não tem escola, né, que a gente fique em pé o tempo todo correndo e conseguir prestar atenção nos estímulos que o professor oportuniza para a gente. Então, sentar é uma habilidade básica. Esperar é uma habilidade básica. Observar é uma habilidade básica. Comunicar-se de maneira eficaz é uma habilidade básica, né? E daí comunicar, né? Necessidades, preferências, vontades, desejos, né? Porque essa criança possa se sentir atendida enquanto pessoa, né? Então, pensar isso ali de 0 a 6 anos, a gente desenvolver. Dos 6 aos 12, a gente vai trabalhar outras habilidades mais ligadas à manutenção, mas também a impulsionar essa criança dentro da fase escolar, porque daí ela já está em idade escolar, ela já está participando do primeiro ano, segundo ano, até por aí vai. E a ideia é que a gente possa entender como é que está sendo esse processo de inclusão dela na escola e os desafios que a escola enfrenta nesse processo, seja às vezes estrutura, conhecimento, N, né? E como é que a gente pode apoiar a escola nesse processo, que é muito legal, é muito legal. Passado esse tempo ali, a ideia é a gente poder perceber ali já na fase da adolescência, entrada na vida adulta, né, se essa pessoa adquiriu habilidade suficiente para poder pensar o mundo do trabalho. Ela pode ter adquirido. Ela pode ter uma comunicação eficaz, ela pode ter uma boa localização na cidade, ela sabe usar o ônibus, sabe pegar o Uber, ela sabe andar de bike, né, sabe se deslocar com segurança, né, isso é importante. Ela daria conta de sair da sua casa e ir para um ambiente de trabalho? Poxa, ela daria, que bacana. A família quer? A família pode não querer. Se a família não quiser, então tem uma alta. Aqui a gente tem um processo de alta daí. Por quê? Porque se a pessoa está querendo, a gente localiza nelas condições mínimas, né, suficiente, não pensar, suficiente e necessário, para ela poder ocupar um espaço no mundo do trabalho, e ela está afim, mas a família não quer, e pode ter motivos para não querer, isso é natural, né? Cada família é sua história, né? A gente vai respeitar esse processo. Mas também não tem mais o que a PAI oferecer, se caso esse momento chegar. Então a pessoa recebe uma alta. Ela pode, a família pode apoiar. Não, a gente quer muito, a gente aposta, a gente quer ver ele feliz, quer ver ele se desenvolvendo, ocupando os lugares, se fazendo. É o que a gente quer. Massa, vamos que vamos, né? E a gente vai continuar trabalhando com essa pessoa até ela estar preparada ou ter aprendido essas noções ligadas ao mundo do trabalho. As questões de, por exemplo, o tempo, a permanência, as habilidades de trabalho, né, seja manuais ou comportamentais. Né, porque, por exemplo, se você chamar a sua atenção, você não pode ser reativo, né? Você até pode falar que você ficou não feliz com a chamada de atenção que você recebeu, mas você tem que ter habilidade para poder falar isso. Se essa pessoa não tiver habilidade, é importante, daí, pensa na empresa como um tripé, né? Então, a pessoa, a família e a empresa. A empresa também tem que estar sensível a essa necessidade. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa ali, ela tem as habilidades, ela deu certo, a empresa contratou, está feliz com ela ali, mas o tempo vai passando, situações podem ocorrer, situações de desafeto, situações de não entendimento, desentendimentos gerais, né? E essa pessoa pode se sentir desconfortável, né? Só que talvez ela não tenha a habilidade de comunicar o seu sentimento. Dizer, olha, tem algumas coisas acontecendo aqui que eu não estou feliz. O modo como aquele cidadão me trata, ou essa atividade que estão me pedindo, ela está além daquilo que foi combinado, né? Então é importante que na empresa tenha alguém que tenha sensibilidade suficiente para poder olhar, verificar, né, compreender e instruir, né? É um tripé. Se tudo der certo, a pessoa recebe a alta indo para o trabalho, né? Pode acontecer que toda essa cadeia de eventos também não dê certo. Pode acontecer. Ele quer, a família quis, a empresa também quis, mas a gente percebeu que a maturação, esse processo de aquisição de habilidades acabou não sendo suficiente. Então ele pode permanecer na PAI por um tempo maior,
no serviço de vivências laborais, ele vai aprender algumas habilidades ali ligadas a atividades laborais, mas vai ser avaliado de quando em quando para poder repensar esse retorno para o programa de educação profissional e a gente poder incluí-lo. Né? E pode acontecer por final que essa pessoa vá envelhecendo, né, e ela permaneça na PAI por mais tempo. A nossa discussão atual é poder pensar, de fato, é tanto tempo assim na PAI? Né? Será que eu deveria permanecer tanto tempo assim na PAI? Outros espaços são igualmente importantes. Né? Então, mas voltando às habilidades, o que a gente propõe como experiência pedagógica é a aquisição de habilidades que são funcionais. Vou dar exemplo de o que é funcionalidade. Vamos supor que eu não tenho a habilidade da fala. Né? Eu tenho uma compreensão do que vocês me dizem, mas eu não consigo expressar aquilo que eu precisaria expressar pela fala. Então a gente pode entender que essa pessoa é um comunicador emergente. Ele quer se comunicar, ele tem a vontade, ele tem a intencionalidade, mas ele não consegue se expressar. A nossa ideia seria desenvolver habilidades funcionais. Ele pode continuar sendo uma pessoa não falante. Pode acontecer. Né? Entretanto, ele vai aprender habilidades de comunicação eficaz. Então ele pode sair de uma pessoa, de um comunicador emergente, vir para um comunicador dependente de contexto. Né? Então quer dizer que as pessoas que estão presentes, que o conhecem, que sabem como certa expressão, certa figura, certo apontamento, certa indicação, se traduz numa necessidade. E ele pode ir para um outro estágio, que é o comunicador independente. Comunicador independente não significa ser falante, significa que ele consegue transmitir o que ele precisa, necessita ou prefere. Né? E daí pode ser através de imagem, pode ser através de indicação, de um gesto, né? Pode ser várias formas de comunicação que não é somente a linguagem verbal. Então isso é ganho de funcionalidade, a gente não está buscando por uma pessoa típica, a gente não está querendo que ela se torne algo que ela apresenta uma incapacidade de desenvolvimento. Né? A ideia é que ela possa se comunicar da maneira mais funcional, mais autônoma e mais independente possível. E não transformar... Sabe aquele desenho do Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano? Vocês lembram disso, desse desenho ali? Então, é aquela ideia daquela métrica, né? Como se o ser humano tivesse uma métrica especial, perfeita, daquele modo. A ideia não é transformar ninguém numa pessoa típica. Né? Ela tem uma condição de desenvolvimento, né? Voltando ao início da nossa conversa, é uma condição de desenvolvimento. E essa condição ela vai predispor situações. Pode ter habilidade de fala? Pode ter. Mas pode também não ter. Então, os nossos projetos pedagógicos, Gabi, é a gente poder pensar que experiências ela pode ter, ou que ela precisa ter, para poder desenvolver habilidades de funcionalidade, ligadas à motricidade, habilidade de se deslocar de maneira independente, de se comunicar de maneira eficaz, de compreender as situações que ocorrem no ambiente, né? Pensar cognitivamente como é que ela lê isso, interpreta e devolve, né? Como é que gera eco e reciprocidade, por aí vai. E deixa eu ver o que mais, e social, né? Que é a gente se relacionar com os outros. Né? São essas habilidades que a gente... Esses são, vamos supor assim, os pilares das habilidades que a gente desenvolve. Faz sentido? Sim. Respondeu, tá. Legal. E falando sobre as famílias, qual que é o impacto emocional e psicológico para as famílias de pessoas com síndrome de Down? Que pergunta legal. Antes de eu tentar responder essa pergunta, né, porque tudo é um ponto de vista, né? Estou respondendo em certo lugar, mas vocês imaginam que tipo de impacto pode causar? O que vocês arriscariam? Talvez, quando descobre que o filho tá com síndrome de Down, o que a pessoa pensa, assim, como que vai ser? Como que vai cuidar dessa pessoa? Ok, legal, bacana. Legal, vou pegar esse teu gancho ali para falar de um documentário chamado Do Luto à Luta. É justamente isso. Porque quando a criança está no ventre da mãe, está se desenvolvendo, vários discursos são feitos sobre essa criança. Né? Que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai estudar, que vai andar de bicicleta, que vai, sei lá, discursos, né? E quando essa criança nasce, né? Claro que a síndrome dela pode ser descoberta antes do parto em si, né? Ele pode ser descoberto antes por causa do líquido amniótico. Mas eu acredito que a gente observa essa pergunta por uma conotação talvez negativa. Como vai ser, né?
eu fico pensando assim, será que deveria... Eu sei que naturalmente talvez seja esse o pensamento, né? Mas acredito que tenham outras famílias que se organizam de uma outra maneira, que esse luto, esse discurso é elaborado de uma outra maneira também, do tipo, esse é meu filho. Né? Então, ver essa coisa de ver a pessoa antes do diagnóstico, é ver a pessoa antes do laudo. Então, você está vendo uma criança se desenvolvendo. Não é desconsiderar, né, tudo que a gente pode prever que pode acontecer dentro de uma condição de desenvolvimento, seja típica ou atípica. Né? Porque, por exemplo, a gente também tem uma condição aparentemente de desenvolvimento típica, né? Mas tem condições e possibilidade de coisas ocorrerem com a gente, né? Com base no nosso histórico familiar, né? Nossa alimentação, nosso estilo de vida, situações podem ocorrer. Né? Do mesmo jeito, eu poder pensar como é que essa família vai se organizar. Tem famílias que vão se organizar de uma maneira, talvez, inicialmente mais preocupante, né? Que é a ideia desse documentário, do Luta a Luta. É muito legal. Ele surgiu num tempo, vocês acham que vocês nem estavam vivas ainda, não tinha nascido ainda, de uma novela da Globo, lá, não vou lembrar o nome da novela, onde a protagonista deu à luz a 2 bebês. Um com uma síndrome de Down e um outro um bebê típico. Né? E daí acontece uma separação dessas crianças, né? Uma separação por conta do drama da história. E, bom, enfim, eu não vou lembrar da novela. Mas o que acontece? O diretor, o pai dessa menina que tem esse síndrome de Down na novela, ele cria o documentário do Luta a Luta. Né? E faz uma entrevista com vários pais e mães de várias regiões do Brasil, inclusive aqui em Brusque, com a Bernadette, da Charlotte, onde ela fala a respeito da experiência dela enquanto mãe ao educar sua filha. Então é muito legal, é muito legal. Então essa ideia do luto, eu acho que você está correta. Talvez inicialmente as pessoas tenham uma percepção mais preocupada do que vibrante, sabe? Bom, ok, né? A gente vai se preocupar igualmente como qualquer outro filho, né? E a gente vai lutar, vai fazer tudo junto, vai se desenvolver enquanto família, enquanto indivíduos, sujeitos, né? E daí é muito legal porque teve uma família, acho que é uma família indígena, que recebeu alguns laudos, né? E, assim, na contramão da história, né, essa família, ao invés de ficar penosa, né, assim, de maneira negativa, eles estavam celebrando, independente do documento, independente do papel. Era a vida que eles estavam recebendo da sua família. Então, uma forma de olhar para a vida, para essas relações, diferente. Talvez para o modo como estrutura a nossa sociedade, em termos do mundo do trabalho, dos valores, de cada um ter que se encontrar como trabalhador e produzir seu sustento, a gente talvez tenha essa percepção, né, e sustentar sua família, né, e os meus descendentes, né, talvez essa preocupação ela nasça naturalmente, mas para aquela família era diferente. Eles estavam celebrando e não importava. É quase um deboche, para falar a verdade, assim, né? Você via eles celebrando e uau, como? Né? Como? E de fato é isso, parecia um deboche, mas eles não estavam preocupados com o documento. Eles estavam ligados à vida, à nova vida que ali surgia. Então, muito interessante. Então, a antropologia ajuda a perceber como essas experiências são diferentes. Né? Então, eu acho que a pergunta não está errada. A percepção não está equivocada também. Só que o modo como se estrutura uma certa forma de sociedade e uma outra forma de sociedade também predispõe possibilidades de observar o fenômeno de uma outra maneira. Né? Então, se em algum lugar a gente vê como do luta a luta, a gente vai ter que lutar muito para poder desenvolver essa pessoa, em outro lugar a gente vai continuar lutando como um povo, como um grupo, como uma família e vai desenvolver essa criança como um membro da nossa cultura. Né? Sensacional. Acho muito legal. Como a sociedade pode ser mais inclusiva em relação às pessoas com síndrome de Down? Essa pergunta é difícil. Não acho fácil. Né? Porque daí a gente pode estender essa pergunta, Gabi, para outras crianças, né? Que não é, assim, eu sei que a preocupação maior dessa nossa conversa é com a pessoa com síndrome de Down. Só que eu acho que ela se estende às demais crianças neurodiversas, se a gente for pensar. E daí como é que eu não consigo ver outro caminho que não seja o caminho da política. Não consigo observar outro caminho que não seja esse. Que é a gente poder pensar o que é o nosso país e como a gente pode organizá-lo. Né? Me parece que a gente se organiza de uma maneira que é excludente.
né? Me parece que o modo como o país, não é só o Brasil, mas, né, falando em nível local, me parece que a sociedade se organiza de uma maneira que ela é excludente, né? Que ela é pouco preocupada com as pessoas que compõem essa sociedade, né? Então, eu acho que o nível de intervenção também é político. Quando a gente começar a perceber a política pública como algo que é universalizante e que ela se estende a todas as pessoas, diante da sua diversidade e desenvolvimento, talvez nasça ali uma possibilidade diferente das pessoas, de todas as pessoas ocuparem esses lugares, das suas maneiras, né? E daí a gente tentar tirar essa formatação do homem vitruviano, né, todo delineadinho assim, para que a expressão dessa criança junto da sua infância, do seu modo de ver a vida seja tão válido quanto o nosso, né? Então acho que eu não sei, assim, é uma pergunta que eu acho que ela é bem complexa de responder, viu? Mas eu acredito que assim, a preocupação ela deve nascer politicamente, né? E daí isso se estende em nível municipal, estadual e federal, né? Em nível local, como é que a gente adapta as escolas do município para poder receber as crianças, né? Quais são os espaços que a gente oferece, como é que a gente qualifica os professores adjuntos, como que são os tempos, como que essa família pode se organizar, porque cada vez mais a gente vive esse fenômeno da gentrificação, né? Então as camadas populacionais são cada vez mais empurradas, né, à margem da cidade, elas têm que se deslocar quilômetros para poder alcançar um serviço de atendimento individualizado ou uma terapia. Muitas vezes acontece isso com a escola também, porque a escola acaba sendo longe do seu local, ela precisa abdicar do seu trabalho para poder cuidar dessa criança. Então, em nível local, acho que nasce ali algumas questões, né? Assim, de como é que a gente ampara essa família como um todo, né? E pensar, ter a noção de família, não só o indivíduo, a família. Em nível estadual, como que as políticas públicas transversais, talvez ligadas à saúde, esporte, cultura e tudo que a gente pode oferecer para uma pessoa se desenvolver de maneira legal, pode alcançar os municípios, né? Acho que começa ali, acho que é legal. E daí, em nível federal, mais políticas públicas, né? Como é que tudo atravessa transversalmente, por exemplo, a saúde, a educação, a assistência social, a segurança, a cultura, né? Pensar como que uma política de educação especial ou política de educação inclusiva, ou desenvolvimento inclusivo, possa atravessar todas essas outras políticas e que essa pessoa se sinta acolhida e beneficiada. Então, eu acredito que o caminho, ele é político, ele não pode ser de uma ONG, né? Ele não deve ser de uma ONG, a ONG ocupa um espaço do que seria uma tarefa pública, né? E ok, faz parte da história, mas que é preciso engrossar esse caldo no sentido de aprimorar as políticas e atender as pessoas que mais necessitam, né? Então acho que esse é um desafio que está posto, não acho que se resolva tão breve, né? E a gente continua trabalhando e fazendo os debates e participando de conversas legais, né? Pelo menos por hora a gente está fazendo isso. Quais foram os avanços médicos que têm contribuído para o aumento da expectativa de vida? Essa pergunta ela é bem complexa para mim, né? Assim, eu não vou conseguir precisar em quais níveis, né, eles acabaram surgindo, mas sim, existem mais entendimentos, né, mais recursos para você poder fazer análises clínicas mais aprimoradas, você consegue antecipar problemas cardíacos, né, e tratar com maior eficiência desde muito cedo. As questões gastrointestinais também. Tem um dado que eu estava verificando, eu fiquei um pouco em dúvida desse dado, mas eu achei um dado interessante, me chamou a atenção, né, porque a gente precisa ler para poder vir para cá, né, se preparar. Que era o seguinte, eu fiquei encismado com esse dado ali, que era a comparação entre um cérebro em processo de senescência com Alzheimer e o cérebro de uma pessoa com síndrome de Down numa fase juvenil, né? Existiam algumas áreas desse cérebro que estavam parecidas com o desenvolvimento de uma pessoa com Alzheimer, né? Então esse enxugamento dessa massa encefálica estava sendo reduzido e isso já se percebia numa pessoa jovem com síndrome de Down, né? Não é a mesma patologia, não dá para entender desse modo, né? É uma forma de se desenvolver diferente, mas talvez existam avanços medicamentosos ali que possam inibir um avanço desse enxugamento dessa massa, né?
É por isso que para mim é complicado falar sobre esse assunto, assim, nesse ponto eu acabo não conseguindo trazer muitos dados mais consistentes, daí eu te peço desculpas. Não, tudo bem. E é isso. Conseguimos tirar um monte de dúvida. Ah, legal, gente. Então eu espero que de algum modo tenha sido proveitoso a gente poder compartilhar um pouco dessa trajetória. Como eu falei, a academia, ela pouco prepara para os espaços, né? Ela nos forma mais generalistas do que especialistas do assunto. Então, poder compartilhar um pouco dessa trajetória junto à PAI e na educação também, para mim, é bastante gratificante, né? Então, eu agradeço o convite de vocês, as perguntas, espero que tenham sido, de algum modo, acolhidas, eu sei que foram, mas, assim, de algum modo, respondidas de maneira suficiente. E eu fico à disposição, em algum outro momento, a gente poder conversar também, né? Sempre que for necessário. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Pela Obrigadão. disponibilidade. E é isso. E aí? Legal.